com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou falando sobre cuidado emocional em saúde com a doutora Ana Cristina de Sá, doutora em enfermagem pela USP. Bom, Ana Cristina, você também escreveu um livro sobre esse tema, cuidados emocionais em saúde, né? O que você abordou no seu livro? Esse livro ele começou como cuidado do emocional em enfermagem na sua primeira edição. Ele está agora na terceira edição. A partir da segunda ele se transformou em o cuidado do emocional em saúde, porque muitos profissionais de outras áreas falaram: puxa vida, é um livro que precisa ser divulgado porque todos nós passamos por isso. Então, o que ele contém? Casos, estudos de casos. Então, eu vou contando casos em que o emocional esteve envolvido. Esses casos são todos verídicos? Verídicos, porém os nomes das pessoas modificados. Certo. Então, desde casos de pessoas que estão em fase de terminalidade, até casos de pessoas que têm a sua espiritualidade abalada, ou mesmo num centro cirúrgico, uma senhora que se sentiu como um objeto, e eu observei aquilo, fui até ela, falei: oi, como é que você está? E ela falou: até que enfim alguém me enxergou aqui dentro, e assim, e aí a partir desses casos eu vou discutindo como você, profissional da saúde, pode trabalhar a questão emocional, tanto dos seus pacientes como a sua própria. É interessante porque esse livro ele tem uma aceitação muito boa com a população leiga. Muitas pessoas, os meus alunos reclamam que eles não conseguem ler. A minha tia pegou, minha avó, um dia desse, uma senhora de 95 anos, 95, quase centenária, a avó de uma aluna, quis ir até o local que eu trabalho para me conhecer, porque ela leu o livro e queria comentar. Então, esses casos, eles realmente, ao final de cada capítulo, eu proponho questões para reflexão. Então, são interessantes tanto para o leigo conhecer o universo do enfermeiro, do médico, do profissional da saúde, de como é que é essa questão emocional dentro da área da saúde, como também para o pessoal específico, né, que é da área, trabalhar a sua questão emocional. E muitos me dizem: puxa, caiu a ficha. Quantas vezes eu passei por isso e não percebi, puxa, eu posso ter essa atitude. Então eu penso que é um respaldo para quem quer conhecer o mundo da área da saúde no campo emocional, como para aquele que trabalha se aprimorar na humanização. Você também tem a formação de psicóloga, né? Isso também ajudou você a exemplificar e relatar esses casos e perceber principalmente esses casos no dia a dia? Sem dúvida. Eu diria até que o livro ele começou por aí. Eu me formei enfermeira, sempre foi o que eu quis fazer na vida, desde pequenininha eu dizia que queria ser enfermeira com ele. E de repente eu me senti uma educadora quando eu me formei. Eu tinha que orientar todo mundo, eu tinha que falar: olha, faz isso para o médico, para o paciente, para o familiar. Então fui fazer pedagogia. Eu falei: não, peraí, eu preciso disso. Aí fui ser enfermeira de pronto-socorro e de repente cai nas minhas mãos um suicida. O que eu falo para essa pessoa, meu Deus do céu? Então eu fui fazer psicologia. E aí, pensando bem na minha formação, eu falei: gente, ninguém nos conta o que fazer diante de um suicida, diante de uma pessoa que vira para você e fala: Giovana, eu vou morrer, então estou me despedindo de você. O que você fala para uma pessoa dessas? Então eu percebi que havia essa lacuna na literatura e de juntar a psicologia com a enfermagem. Então fui fazer psicologia para me instrumentalizar em relação a isso. E surgiu então a ideia de fazer o livro, porque eu tinha diários, Giovana, diários onde eu contava essas histórias desde a minha graduação até como profissional. Então eu falei: vou utilizar esses casos para poder escrever um livro e comentar isso com os meus colegas e dividir com eles e falar: olha, tem algumas dicas que eu quero passar para vocês. É porque eu acredito, né, no dia a dia, né, do profissional de enfermagem e de alguns fisioterapeutas, né, eles acabam se distanciando daquele paciente um pouco, né, até para se preservar, para não sofrer junto, né? Eu penso que você foi pelo caminho correto. Esse distanciamento muitas vezes é provocado por esse medo
de eu também sofrer. É quando eu digo que esse caminho não é correto, porque a partir do momento que você descobre a sua fragilidade, fala, puxa, eu também sou um ser humano. Então eu digo, humanizar é muito simples. É assim, não é se colocar no lugar do outro, empatia eu acho uma coisa meio esquizofrênica, eu não consigo me colocar no seu lugar, as suas dores são muito particulares, as minhas também. Mas eu consigo entender, se eu estiver nessa situação, como é que eu quero ser tratado, isso eu consigo entender a partir do meu referencial. Então eu sempre digo, a pessoa que foi por esse caminho de se afastar, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue entender que ela também é frágil. E aí ela fica forte, se ela perceber sua própria fragilidade, que é, um dia eu posso estar aí. Então, como é que eu quero ser tratado? É muito simples. Olha, gente, esse é um recadinho para o ser humano. Perceba a sua própria fragilidade que você vai se fortalecer. Você, como profissional da saúde, a hora que você percebe que você teve o privilégio de conhecer essas pessoas, mesmo que elas vão embora, porque elas saem de alta ou elas falecem, mas você teve esse privilégio. O que você aprendeu com essas pessoas? Né? Então é muito saudável essa troca. Não é saudável você se distanciar porque você é um ser humano. E se você começa a se coisificar, você vai deixar de ser humano e você não vai aprender. E eu creio que nós estamos aqui para um grande aprendizado em relação à compaixão, a se perceber como um ser humano. É tão bom você perceber que você é um ser humano palpável, que também às vezes se emociona. Sim. Torna a relação do profissional com o paciente e vice-versa terapêutica. Isso é terapêutico para os dois lados. Então as pessoas precisam perceber isso. Quando eu recebo aquela balinha daquela senhora velhinha que ela tirou da bolsa, tem até um cabelinho grudado em cima e ela dá para você e fala, olha, muito obrigada. As pessoas às vezes dizem, ah não, que isso, imagina. Não, a troca é importante, Não faça isso. Fala, nossa, obrigada, eu não vou comer agora, vou deixar para o meu intervalo, mas muito obrigada, entendeu? Houve a troca. Certo. E você também se preenche, porque quem só se doa, fica vazio. Com certeza. Bom, Ana Cristina, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Nós voltamos já já.